Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de RZTR11, vamos dar aquela olhada no fundo, ver a questão do deságio que o fundo está, ver a questão das expectativas de distribuições que a gente tem para frente, vamos ver o que é que o fundo está planejando, o que é que o fundo está fazendo atualmente, né? Esse já é seu último relatório, acabou de sair, a gente vai dar uma olhada bem completa nele, ok? Taxas aqui, vamos passar rapidamente, não tem muita movimentação, aliás, não tem movimentação nenhuma em relação aos meses anteriores. Taxa de performance 20% no QCD, CDI mais 2% e 1,25% de taxa de administração. Temos aqui um fundo que está com yield bem alto, né, acima de 16%, até porque o fundo está sendo negociado com um valor bem abaixo do valor patrimonial. Inclusive, o valor que está nesse relatório aqui dos R$ 89, ele já está sendo negociado com um valor menor que esse, ali por volta dos R$ 83, 83,5, né? Isso dá um deságio vai por volta de 14% no valor de mercado em relação ao patrimonial. Cotistas, mais de 133 mil cotistas, patrimônio por 87, são 22 ativos que ele tem em portfólio, né? São fazendas, a gente vai já dar uma olhada nessas fazendas. E temos aqui um valor patrimonial de 96 e 93, né? Uma área de 82 mil hectares. Ele está com a taxa média bem alta, né? Até porque o fundo é muito feito uma questão do comparativo com a Selic, porque esse fundo ele é praticamente um fundo pré-fixado, porém tem a taxa Selic, né, que é sempre usada ali para ver a comparação da taxa de arrendamento médio desses contratos com a taxa Selic para ter um comparativo se está mais atrativo ou menos atrativo em relação ao tipo de investimento que o investidor vai fazer, né? Atualmente a taxa é bem alta, né? Está acima da taxa Selic, 15,24, a liquidez acima de 5 milhões de reais negociados por dia, liquidez muito alta. E já vimos os demais números, né? Isso aqui é uma avaliação que ele faz, avaliação do mercado, com o caixa que ele tem, vai dar por volta de 3,37 bilhões de reais. É como se fosse uma avaliação que ele tem ali do patrimônio dele por parte dele, né? Diferente do que seria o patrimônio mesmo líquido, que é como se fosse algo interno, né? Considerando as avaliações de mercado das fazendas, ok? Temos aqui a questão da influência das políticas monetárias, ok? Ele vai falar um pouco aí sobre o cenário doméstico, né, que tem dado um balanço nos fundos imobiliários. A gente tem acompanhado muitas cotas de fundos caindo, né? Aliás, muitos fundos caindo suas cotas, né? Fundo chegando ali a mais de 20% de deságio. Inclusive, ele até cita aqui no relatório, mais à frente vai estar aqui, o desconto dos fundos que estão no IFIX, né? Chegam ali a bater 20% de média em relação ao valor patrimonial, ou seja, todo mundo ali, a média geral é de 20% de deságio. Claro, alguns vão ter um desconto maior, outros um descontos menores, né? Isso aqui é a média. E ele cita que é um momento, né? Com grandes oportunidades de alocação, sendo que muita gente também já fica preocupado quando vê as carteiras negativas, né? Vê fundo ali com 15, 20, 30% de deságio, né? Muita gente já fica com medo, fica querendo vender ou já vende, levando prejuízo. Outros veem como uma oportunidade, né? E vai de cada investidor, é, da estratégia de cada um. Ele até cita, né, com o aumento das taxas de juros, né? Inclusive tem a expectativa de ter mais 2 aumentos aí nas próximas 2 reuniões, então a taxa de juros aí tá com a tendência de subir cada vez mais, né? Já tem gente apontando taxa de juros a 15, 16%, né? Gente especulando isso, porque isso, claro, faz com que muita gente saia de fundos imobiliários, por exemplo, que é uma renda variável que tem seu risco, né? E corra para a renda fixa, que vai estar entregando muito, né? Muita renda fixa ali atrelada à Selic com taxas de retorno exorbitantes, né? Sendo que a segurança da taxa dessa renda fixa é bem maior do que a segurança da renda variável, né? E tendo esse retorno considerável faz com que muita gente corra, claro, é algo natural, né, de se acontecer, a pessoa sair do que tá entregando a mesma coisa, né, o mesmo nível de distribuição, sendo que o risco é bem menor, né? Então automaticamente muita gente vai correr para renda fixa, né? A gente vai não, né? A gente tá vendo, né, muitas cotas caírem. Não é só isso, tem todo o macroeconômico também, tem a questão fiscal, tem muita coisa envolvida, questão de inflação também, que também, obviamente, impacta nessa questão das cotas, né? Alguns fundos entregando mais, outros fundos entregando menos, né? A taxa Selic tentando barrar um pouco a inflação, tentando controlar a inflação tentando subir ali, e essa briga de forma contínua a gente vem acompanhando já de longa data. Nos retornos, vamos ver aqui direto, vai estar um retorno ali de quase 1,3, até porque a cota do fundo tá amassada, né? E hoje está até mais, né? Mas aqui já em resumo a gente tem a DRE do fundo, a gente tem um total de receitas, tirando as despesas, ele fechou um resultado de 1,10 por cota, né? Ele distribuiu 1,15, tem reserva, e aliás tem muita reserva o fundo,
tem R$ 2,54, né? Isso aqui foi proveniente de vendas que ele fez anteriormente, né? Tem fazenda ainda para vender em portfólio, ele tem mais ou menos ali uns 9 mil hectares para ser vendido, né? De fazendas diferentes, a gente vai já dar uma olhada nisso. Aqui, mais questão de mercado, né? Questão de cotação aí nos últimos meses. A questão da performance, a Fazenda Paranatinha continua como a maior fonte de, digamos assim, de receita do fundo, tá? Aqui a gente tem um comparativo do fundo com o CDI, o fundo vem bem à frente, né? Aqui a gente tem então o histórico, né? Muita gente fica aguardando sair esses guidance, né? A expectativa dele é distribuir valores entre 1,05 a 1,25 até fevereiro de 2025, sendo que o alvo dele ali, a meta é de R$ 1,15, né? Até a última distribuição foi R$ 1,15. Ok, então tem essa expectativa, até porque o fundo está bem tranquilo nessa questão, independente ali da Selic, independente da inflação, porque ele tem. Por que é que eu falo independente, né? Claro que ele depende, mas ele tem uma reserva bem alta, né? Bem considerável, então mesmo que caísse, mesmo que tivesse essas variações, né? Ele tem os arrendamentos atrás a taxas pré-fixadas, né? Então também tem isso. Tá? Claro, ele também tem alguns recebimentos que variam conforme a inflação, que são os direitos de recompra, né? As recompras, eu vou já explicar mais à frente, desses imóveis, né? São atrelados à inflação, né? Então tem essa variação também, ok? Além das taxas pré-fixadas que são nos seus contratos. Ele é como se fosse um fundo híbrido, né? Meio que um mesclado ali entre o fundo de tijolo com características de fundo de papel, né? Já que tem essa questão desses indexadores, essas variações que ele tem, ok? Nas perspectivas, ele vai falar da Fazenda Clarão da Lua e da Fazenda, que é uma parte da Fazenda do Grupo Sun, que está à venda, né? No total aqui são 9 mil hectares. Ele está buscando compradores para digamos, esses dois lotes de vendas, né? Um é 4 mil hectares, o outro são 5 mil hectares. E ele, inclusive, está comprando uma fazenda lá no Maranhão, no município Alto Parnaíba, ao valor de R$ 27 milhões. Está formalizando aí a papelada e quem sabe aí nas próximas semanas vai estar já em portfólio. Vai falar sobre, apesar das recentes altas da Selic, né? As operações Sale Leaseback e Buy to Lease, que eu vou já explicar para vocês mais à frente, né? Estão com taxas médias alocadas aí de 15,24, ou seja, está bem alta a taxa, ok? A gente vai já falar também sobre a questão de risco de calote, ok? Os riscos envolvidos. O fundo está 97% alocado, tem uma pequena parcela aí. Quem sabe com essa alocação dessa fazenda aí ele consiga fechar o que ele tem de caixa, né? Seria até interessante colocar isso aqui de forma resumida, já que já tem um percentual. Mas enfim, temos aqui a alocação atual do fundo, ele quer aumentar um pouco a operação, as fazendas, né? As operações que são sale leaseback, né? Em resumo, a sale leaseback ele vai até colocar aqui embaixo um gráfico, né? Parece que todo relatório tira um print e recoloca, porque a imagem cada vez está ficando pior. Olha só, essa imagem aqui já não dá para ver mais nada. Mas resumindo para vocês, as estratégias sale leaseback, ele compra de um fazendeiro, compra a fazenda desse fazendeiro, esse fazendeiro passa a ser inquilino do fundo, ok? Vai pagando os arrendamentos e vai pagando o direito de recomprar essa terra lá no final. E esse direito dessa recompra de terra é justamente o que eu falei, que é atrelado à inflação. Toda a inflação que vai tendo ali, o valor do imóvel é corrigido e ele paga essa margem que foi valorizada do imóvel de acordo com a inflação, né? E o fundo vai recebendo isso e vai dando aumentada nas distribuições, ok? Por isso que ele tem a questão da taxa pré-fixada no arrendamento, mas tem esse direito de recompra que é indexado à inflação, né? Então tem essas variações conforme a inflação. A Buy to Lease é bem parecido, só que ele compra de um terceiro e aluga para um fazendeiro, e o fazendeiro fica sendo inquilino do fundo, pode comprar esse imóvel, né? Não seria recompra, seria compra, mas ele paga para poder comprar esse imóvel ao preço que o fundo comprou. E normalmente ele compra essas fazendas a um preço bem descontado, né? Ele vai até colocar como um dos mitigantes de risco, né? Os deságios relevantes que ele compra essas fazendas. Normalmente ali com uma fazenda ele compra com 30% a 50% a menos, né, do valor de mercado, então ele compra um valor bem baixo. Claro, se ele for vender ali, ele vai vender também esse valor bem baixo, né? Vai ter consumido toda a inflação que tem sido corrida, né? Incorrida em cima desse imóvel, mas ele vai vender ao mesmo preço, né? Quanto às operações de land equity, tem 16%, quer reduzir essa porção para 10%, se bem que lá no final do relatório vocês vão ver que ele vai falar que a tendência do fundo é aumentar essa operação com o tempo, né? Talvez já vendo já o longo prazo, né? Aqui talvez ele esteja falando do curto prazo. Nessa estratégia de land equity, ele compra a fazenda, faz uma melhoria, é o que a gente tem aqui, faz uma melhoria e vende essa fazenda a um preço bem mais alto, né? Faz um lucro bem interessante, chegando ali a ordem dos 30% de retorno esperado. A gente já viu que ele fez venda de fazenda com retorno bem acima desses 30%.
tá? Vamos aqui ver essa questão dos riscos envolvidos nessas operações de leaseback e buy to lease. No caso aqui ele vai falar que é o risco relacionado a taxas de juros, né? Já que, como eu falei para vocês, as taxas que ele faz nesses arrendamentos são taxas pré-fixadas, né? Vamos supor que a Selic suba muito, dá um exemplo aqui exorbitante, mas, por exemplo, suba a 20%. Então essa taxa de 15% que ele tem hoje ficaria obsoleta, né? Isso estaria bem mais baixa, mas é pra gente imaginar um cenário desse, né? Se bem que tem, como eu falei, né? Tem gente imaginando já a taxa de juros a 16%, né? Tem gente já deixando aí um mercado meio que pessimista nessa questão da Selic, né? A gente já visualizando ali 15%, 16%. Mas vamos acompanhando. As mitigantes de risco são os deságios, como eu falei, o potencial de retorno é retorno próximo a 13,5 ao ano, né? A gente já viu lá que tá com 15 e pouco. E aqui uma grande diferença que ele fala é a questão do risco de calote, né? Já que é o seguinte, como eu falei para vocês, ele compra de um fazendeiro ou compra de um terceiro, né? E loca para um fazendeiro. Ele já está de posse daquela propriedade. Aquela propriedade já está no nome dele, já tem a documentação. Então, caso vier a ter um calote, né? Não paga o aluguel, ele vai despejar o inquilino, ok? E vai ficar com a fazenda que ele comprou um deságio muito grande. Né? Ele compra deságio de 30%, 50%. Então, às vezes até acaba sendo até mais e sendo que o fundo está recebendo a valorização mensal, né, as valorizações desse imóvel, que tem ali de acordo com a inflação, né, ele já vai recebendo, tá? E aí se o inquilino dá um trabalho, né, não paga e ele coloca para fora, ele tem que ficar, ele já tem recebido todo esse valor e ainda está com a fazenda que pode vender a um valor mais alto do que ele comprou. Então essa questão do risco de calote é bem, digamos assim, tranquila para o fundo, tendo em vista esses fatores, né? Ele já está com ele já está com a fazenda no nome dele e ele já tem recebido aqueles valores até aquele momento ali de atualização monetária, de correção monetária daquela propriedade, né? Então é uma estratégia bem interessante, né? Quanto a essa questão das fazendas que ele compra, melhora e vende, a gente tem aqui como alguns, digamos assim, riscos envolvidos. A gente tem a questão da liquidez, ok? Dos ativos. Não se vende fazenda do dia para a noite, então tem essa questão da experiência da equipe, né? Para fazer os contatos, né? Digamos assim, para conseguir vender essa fazenda, né? Para encontrar rapidamente um comprador. Não se vende fazenda tão rápido, né? Tem um risco climático também, tem um risco de invasões, risco de queimadas, né? As mitigantes do risco, tem a questão da experiência. Ele vai falar como base principal mitigante de risco a questão da experiência da equipe, né? A expertise da equipe no conhecimento, né? Desse setor, dessas fazendas, tá? Tá inserido no mercado há muitos anos, né? Possui bastante experiência relacionada a transações de ativos imobiliários, ok? Quanto ao potencial de retorno, ele vai citar aqui para essas operações de venda dessas fazendas, o retorno esperado ali é próximo a 30%, né? O que é um retorno bem alto. A gente já viu ele fazer retorno mais alto do que esses 30% em algumas vendas, né? Quem já vem acompanhando o fundo há um bom tempo, ok? A conclusão é que ele vai colocar como o arrendamento tradicional das terras brasileiras por volta de 3%, né? Ele quer ter um retorno bem acima disso, né? Como a gente viu ali por volta dos 13%, tá? E conforme o fundo cresce, o capital advindo das recompras, a tendência é que a alocação nessa estratégia de land equity, né? Como eu falei, aumente, né? Se bem que aqui na tese de investimento, a alocação-alvo está reduzindo, né? Mas lá no final ele fala que quer aumentar. Talvez aqui, como eu falei, seja no curto prazo e lá no final seja visando mais o longo prazo. Vamos continuar aqui. Aqui ele vai falar também que julga que existem diversas oportunidades, né, com ótima relação de risco-retorno a serem exploradas pelo fundo, ok? E aqui a gente já entra já na listagem das fazendas que ele tem, né? A gente vê todas as fazendas que ele tem que estão arrendadas, tem a opção de recompra, né? Isso dá uma turbinada na questão das distribuições, ok? Tendo em vista que as atualizações monetárias daqueles imóveis, né, conforme a inflação, ele vai recebendo dos seus inquilinos. Alguns aqui não vão ter, que são operações para land equity, né, que no caso são fazendas para venda, como no caso essa Vanderlândia, né? Por isso que não está arrendada, ela é a fazenda que está ali em processo para venda. E a outra é essa Canarana, que está uma estratégia land equity também para venda, no caso, obviamente, não vai ter a opção de recompra. As demais tem, né? Isso contribui, obviamente, com a distribuição. E a gente vê aqui as taxas de arrendamento, tem taxas aqui superando 20%, olha só, essa aqui com 21,79%, a taxa de arrendamento muito alta, né? Tem outras aqui por 19%, 12% para cima tem várias, né? A média aqui já vai dar alta na 15,24%. Ok? Então, a gente aqui já finaliza o relatório do fundo. Pessoal, vocês aí que se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, beleza? Participa do grupo Telegram, o link do grupo Telegram vai estar na descrição do vídeo. A gente tá sempre por lá trocando ideias sobre fundos imobiliários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!